afastamento do presidente do conselho. É isso que eu estou falando. Eu acho que eles estão dando a oportunidade para ele. Calma, é um tabuleiro. O negócio vai se movimentando, quando você vê, já era. Eu quero saber como é que roubou tanto documento na frente das câmeras. Rapaz, apagaram o setor de segurança lá. Para entrar lá, será que parou de funcionar? Não sei. E aí, homem, ele parou de funcionar o reconhecimento facial? Eu quero saber também, porque o negócio assim deveria ter uma manifestação, né, da questão da subtração de documentos, porque tem a TOTUS. A TOTUS deveria se manifestar, né? Eu acho. Bom, então vamos ver o que tem na peça. Tá na hora de olhar o que o nosso querido Cássio colocou. Vamos ver a escrita do nosso querido Cássio, que foi uma pancada. Foi uma pancada. Aqui é a peça do Ministério Público, que foi datada de 21 de agosto e hoje publicada. Pessoal, aqui, ó, é aniversário, pô. O corintiano ainda tem um simbolismo de esperança, é isso aqui, ó. Presente investigação iniciada por portaria mediante sorteio entre os promotores de justiça com incumbência criminal do Fórum Criminal da Barra Funda, sob a responsabilidade do signatário, que é o Cássio, né? Visou apurar as circunstâncias da utilização indevida de cartões corporativos por 3 ex-presidentes do Corinthians, André Sanches, Luiz Monteiro Alves e Augusto Pereira Melo. Além da pertinência e legalidade dos gastos feitos pela presidência do Corinthians no período, nos gastos feitos, viu? Ó, legalidade dos gastos feitos pela presidência. Então, obviamente, veremos um centro de custos do período de 18 a 25. Eu só estou aguardando essa questão. Lapso temporal que envolveu a administração destes 3 investigados a fim de verificar, entre outros, se houve ou não desvio de dinheiro da entidade esportiva. Detalhe, investigados. Investigados, eles já são tratados como investigados, ok? Em suma, versa sobre possíveis crimes de apropriação indébita agravada, furto qualificado pelo concurso de agentes e abuso de confiança, e ou estelionato, falsidade ideológica, associação criminosa e, no momento investigativo posterior, suposta lavagem de dinheiro. É muito crime na bagaça. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Pega um capítulo do Código Penal, sensacional vocês. Ele encheu o negócio de... E é o que qualifica tudo. Eu falei que não era furto, ninguém acreditou. Não, mas tem um furto qualificado. A questão é que também tem a questão do apropriação indébita, pô. São os dois, ele botou os dois, pô. Ele meteu os dois, pô. E agravada, viu? Só pra constar. Lógico. De se notar que a investigação foi autuada em 29 de julho de 25, a par de notícias jornalísticas que a instruíram e que alicerçaram a confecção da portaria de instauração do procedimento investigatório criminal, subsidiada por representação do cidadão Ailton José Rocha de Souza Júnior. Nesse contexto, antes de adentrarmos ao pedido liminar de afastamento dos averiguados, entende-se importante demonstrar ao Poder Judiciário o fomus boni iuris, caracterizado pela verossimilhança das alegações do Ministério Público. Debruçamos apenas sobre um relatório é o que eu falo para vocês, é um relatório. Imagine quando abrir. Isso aqui vai durar alguns anos, tá? Essa brincadeira aqui. Sobre um relatório de despesas e declarações da presidência do Corinthians, do mês de outubro de 23, período referente ao mandato de Duílio Monteiro Alves, que integrou matérias jornalísticas que ornamentaram a presente investigação. A partir dessas informações públicas, conseguimos detectar uma eventual empresa de fachada situada na rua Lagoa Mirim, 16, Jardim Marquesa, nesta comarca de nome Oliveira Mini Mercado LTDA. E chegamos a 2 possíveis implicados, Giovana e Alexander, que foram ouvidos no dia 20 de agosto de 25, por meio de videoconferência, conforme será discorrido minudentemente abaixo. Pois bem, nesse contexto, o documento de folha 13 dos autos nos permitiu inferir que, sob a responsabilidade de Duílio, assinado por seu motorista, Denilson Grilo, também investigado, o Grilo também investigado, os 3 presidentes mais o Grilo já estava nessa condição por conta de estar assinando aquele documento, ou outros. Entre os dias 18 a 31 de outubro de 23, o Corinthians, pela sua presidência, fez gastos superiores a R$32 mil com serviços de buffet, em notas fiscais sequenciais, com numeração inicial e expostas na matéria jornalística, cuja situação foi enfrentada, além de outras, no despacho de folha 62 a 76. Fomos até o local e soubemos que nunca houve qualquer loja de serviço de buffet naquele endereço, o que denotaria eventual prática criminosa caso não tenha havido efetivamente o serviço. No contrato social registrado nos órgãos próprios, constatamos que, em outubro de 23, o responsável pela empresa, Alexander, ouvido em interrogatório, assim como Giovana, também implicada e igualmente ouvida acerca do funcionamento da referida empresa, que as investigações apontavam claramente para a condição de empresa de fachada.
Indagamos sobre se possuíam documentos fiscais, notas fiscais, boletos bancários, comprovantes de pagamentos de ICMS, ISS, recebimentos de salários, contratos de trabalho, registro de empregados referentes à empresa. Nada souberam dizer. Olha o tamanho das coisas. Documentos fiscais, notas fiscais, boletos bancários, comprovantes de pagamentos de ICMS, ISS, recibo de salários, contrato de trabalho, registro de empregados referentes à empresa, e os caras não sabem, os caras são dono do local e não sabem nada disso. Certo? Não sabe. Não recolheu. Não recolheu imposto, não tem recibo de pagamento do salário, não tem nem a transferência bancária. O cara não tem um comprovante. Tomaripom. É um negócio absurdo, bicho. Interpelado sobre se haviam outros funcionários no local, Giovana, administradora de fato e não de direito, disse que havia 2, mas não soube dizer sequer o nome completo. Alexander foi mais lacônico, pois disse que não conhecia. Confirmaram as vendas para o Corinthians, mas não souberam dizer quem foi a pessoa que os contratou. Disseram que não conheciam Denilson Grilo, o funcionário de Duílio que apresentou o documento para reembolso. Não souberam sequer mencionar o nome de outros clientes. Alexander disse que o Corinthians fazia compras periódicas, mas não soube dizer o período. Ambos disseram que não tinham cozinha industrial na empresa de serviço de buffet, mas sim uma cozinha adaptada com um fogão de 6 bocas. Enfim. Seria interessante, Vossa Excelência, abrir as mídias e assistir os interrogatórios. A única conclusão é que, de fato, não havia nenhuma empresa mesmo. Mais interessante ainda é que Giovana admitiu que as notas fiscais publicadas pela imprensa e que instruem a presente investigação são genuínas. Em sites públicos conseguimos também detectar a autenticidade, conforme restou discorrido na investigação. Portanto, sob qualquer ângulo, percebe-se que Alexander e Giovana mentem descaradamente sobre a existência de funcionamento da empresa. Note que, justamente em outubro de 23, sai Giovana do quadro societário de outra empresa e entra Alexander como sócio administrador do Oliveira Mini Mercado, em que não há qualquer previsão de serviço de buffet ou marmita. Somente, posteriormente, em 17 de junho de 24, Giovana retorna à administração da empresa com o nome de Oliveira Eventos e Buffet, conforme folhas a seguir. Há uma grande mudança de cadeiras e a empresa mudava a razão social sempre com o mesmo CNPJ, no mesmo endereço. Em linhas gerais, incluindo essas despesas supracitadas, foram arroladas mais de 170 compras declaradas, que no período de outubro de 23, durante a gestão de Duílio, totalizaram R$ 86.542,62, com um reembolso de R$ 6.542,62, que é o, né, que eles pegaram 80 mil em espécie e depois tiveram reembolso da diferença, que era 6.500, como eu falei para vocês anteriormente. Ao funcionário Grilo, e praticamente a maioria destas despesas, destoam dos interesses de um clube de futebol correspondendo a anseios particulares. No que tange aos cartões corporativos, igualmente, há indícios da sua utilização para fins privados e não empresariais, não afetos ao interesse do Corinthians, e nessa perspectiva mencionamos mais uma vez materiais jornalísticos que deram conta dessas situações, bem como um vídeo de rede social TikTok no qual o André já admitiu o gasto impróprio e a providência do próprio Conselho Deliberativo do Corinthians no sentido de apurar os gastos privados com cartões corporativos destes ex-presidentes em homenagem ao artigo 81, a linha C, E, F e J do Estatuto do Corinthians, conforme a imagem abaixo extraída da investigação. Aqui está, compete ao CD poder... Ensinando os caras. O cara botou estatuto, o cara botou o estatuto, velho. Não tem como, cara. Não tem como. Aí, ó, ele tá dando papo. Questão de tempo. Tic-tac. Por que você não aparece agora, robô, falando tic-tac? Eu queria saber, né? O cara meteu aqui simplesmente o estatuto. Faça seu trabalho. Lembra do faça seu trabalho? Pois é, rapaz. Agora vamos lá. Através das investigações criminais levadas a efeito pelo Ministério Público quanto ao manejo do cartão corporativo e do sistema de reembolso da presidência do Corinthians, outro escopo investigatório. As testemunhas Roberto Gavioli, Romeu Tomás Júnior e o atual presidente interino, ali naquele momento, né, Osmar Stable, foram uníssonos, ao informar que nunca houve controle substancial dos gastos. Enfim, o controle feito era meramente formal, isto é, praticamente nenhum. Já requisitamos a documentação para uma análise dos fatos, mas esbarramos na desorganização administrativa. Vocês lembram que a gente já falou sobre essa situação? Inclusive, vou remeter ao blog do Macedo, quando fez uma entrevista ao ex-superintendente jurídico Vinícius Cascone. Não há descalabro administrativo. Há descalabro administrativo, sim. Há desorganização administrativa. E é por isso que a gente sempre disse aqui, olha, há uma possibilidade de uma intervenção por desorganização administrativa. E ele não só grifa, como aponta como um dos motivos para essa situação do Corinthians. Certo? Veja, ele
colocou como não há nenhum tipo de controle e esbarrou na desorganização. Ele está criando a robustez do Ministério Público para uma possível, quem sabe, na hipotética intervenção, por que não? Ele está pautando os destaques dentro da peça que ele possui. É só verificar na própria peça. Na inércia do clube, olha como são as coisas. Quem é que é inerte? Os órgãos de controle. Quem que não fiscaliza? Quem que faz vista grossa? É isso aí. Que mais? E nos furtos de supressões de alguns documentos financeiros. Faturas de cartões corporativos e relatórios de despesas, que ornamentaram os boletins de ocorrências. E aí colocou, lembra que teve ali aquela questão de 19 de julho. Falei para vocês, lembra que eu falei que a questão do cartão corporativo ali, principalmente, né, estava muito atrelado ao tempo. Já estamos em setembro, gente. Passou mais de um mês, quase um mês e meio, do que eles supostamente não tinham os cartões dentro do Corinthians, as faturas. Cadê as faturas? Alguém cobra as faturas? O Banco Santander poderia falar que eles são incompetentes. Somos incompetentes, só vamos entregar isso daqui a 6 meses. Porque não é possível. Até o gerente, né, parece que vai ser ouvido, né? Então é muito curioso como isso é feito. Eu quero ver se as faturas vão ser mostradas, vão ser mostradas algum dia. Fizemos, portanto, esse rapaz, que nome bonito, hein? Prolegômeno, a fim de demonstrar a Vossa Excelência a fumaça do bom direito. A probabilidade do direito invocado pelo Ministério Público, considerando que não tivemos acesso integral à documentação que requisitamos, ou seja, todos os relatórios de despesas e prestações de contas dos anos de 2018 até 26 de maio de 2025. Quem é que não entregou essa documentação? Que coisa curiosa. E numa amostra singela de um único mês estampada no tal relatório, há indícios de eventuais irregularidades. O caso do Minimercado Oliveira é uma centelha. Há diversas outras aquisições suspeitas, consoante discorrido na investigação integralmente submetida a Vossa Excelência. Portanto, o cenário investigatório é ainda incipiente, mas promissor, diga-se de passagem. E nessa senda, ousa-se dizer que estamos em face de indícios veementemente de vários crimes ocorridos durante as 3 últimas gestões dos ex-presidentes do Corinthians, que estão sendo rigorosamente investigados no bojo do procedimento que instrui a presente cautelar. Do pedido liminar, aí ele faz o pedido liminar, por óbvio, né? Contudo, insta a registrar que, após a oitiva do Romeu Thuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, soubemos que pelo menos 2 investigados, André Sanches e Duílio Monteiro Alves, por se tratarem de ex-presidentes, foram alçados a condição de conselheiros vitalícios e permanecem com a cadeira cativa naquele conselho, e também em outro órgão deliberativo, o Conselho de Orientação, o CORE. Ou seja, ocupam cargos importantes, com poder de voto e influência no conhecimento de decisões e julgamentos, representando, pois, o interesse de grupo político com influência na entidade desportiva e, pasmem, ainda poderão exercer o poder de voto nas próximas eleições indiretas para a presidência do Corinthians e Conselho de Ética, designadas para o dia 25 de agosto de 25. Com a possibilidade de escolherem pessoas ligadas aos seus interesses políticos e também interferirem na investigação. Assim, há fortes elementos que nos indicam que os investigados poderão utilizar o prestígio político para obstar a apuração dos fatos, além do risco concreto de que se valham do poder do voto para influenciar seu grupo político e o resultado das eleições e indiretamente garantir a continuidade de eventuais práticas ilícitas. Não é demasiado dizer que dentro do Corinthians poderão intimidar ou amedrontar ou até mesmo ameaçar, conforme segue abaixo, pessoas que detêm o poder de responder às requisições do Ministério Público. E essa assertiva tomou corpo após o depoimento de Romeu Thuma Júnior, segundo o qual, ao cabo de seu depoimento no Ministério Público, no dia 14 de agosto de 2025, asseverou que está sendo ameaçado por conta de suas atividades internas do clube e que o crime organizado se infiltrou no Corinthians. Eu só vou fazer aqui um parêntese. Um disclaimer. Eu acho que ele estava falando de outra coisa. Ele estava sendo ameaçado por outra coisa. Mas, se ele está falando que foi ameaçado, deve ter sido ameaçado por alguém lá dentro do clube, porque não é possível que o Ministério Público entenda de outra forma. Categoricamente, asseverou que a guerra política é muito grande no clube e que as pessoas não acostumadas com isso poderiam, a par destas ameaças, não colaborar com as investigações, mas não atribuiu a autoria das ameaças aos investigados. Então, a quem, Romeu Thuma Júnior, você está indicando? Deveria indicar. Interpelado especificamente pelo Ministério Público sobre os 2 investigados, André Sanches e Duílio Monteiro Alves, ocupam cargos no Conselho Deliberativo e no CORE. A testemunha disse que sim e que o último órgão é incumbido de fiscalizar e orientar a presidência do clube.
e que os dois, não obstante a investigação, têm direito de voto, excetuando Augusto Melo, que fora expulso. O COI tem inúmeras atribuições, conforme o artigo 97 do Estatuto do Corinthians, mas a principal, sem dúvida, ligada aos interesses dessa investigação, é a da linha I, conforme imagem abaixo. Apurar a responsabilidade, bem como o procedimento de qualquer membro da diretoria do COI. Foi iniciativa própria. Um espetáculo jurídico? Pô, rapaz, o promotor tá metendo a lasca sem dó, rapaz. Diz assim, meu filho, você leu o estatuto? Tá lendo? Tá, né? Então vai andando, viu? Vai começar a trabalhar. Eu falei isso, tem uma semaninha ou duas que eu botei no X. Começa a fazer o seu trabalho. Você não vai fazer nada, meu amigo? Pois é. Você pode fazer de ofício, você não precisa ser provocado, viu? Pois é. Essas afirmações levadas a efeito pelo presidente do Conselho Deliberativo, que possui incumbência de apurar irregularidades dentro da entidade desportiva em questão, não nos parece leviana, à medida em que, de tempos em tempos, os bastidores do Corinthians povoam as colunas policiais, quer porque se furtam documentos financeiros de dentro da instituição, quer porque grupos políticos se degladiam lá dentro, quer porque contratos são assinados de forma temerária em prejuízo da entidade, quer porque questões referentes à dívida bilionária do estádio emergem, entre outras. Isso daqui é uma característica, ele tá fazendo requisitos de intervenção. Tô dizendo, ele tá mexendo até em contrato. Já chegou na arena. Meu Deus do céu. Tô dizendo, esse bicho aqui vai meter uma lasca no contrato lá da arena também. Recentemente, o GAECO denunciou o ex-presidente Augusto Pereira de Melo, ora investigado, e outros por suposto crime de eventual lavagem de dinheiro no bojo dos autos, aí tem o número dos autos, em trâmite perante a segunda vara de crimes tributários, organização criminosa e lavagem de dinheiro. E ali, diante da portentosa investigação, o cara gosta de umas palavras bonitas, hein? Já desembocada em ação penal, ficou evidenciado o elo com possível integrante de facção criminosa. Enfim, é esse o palco de completa miscelânea que envolve a vida administrativa da entidade esportiva Corinthians e que, no dia 25 de agosto de 25, vai proporcionar que investigados exerçam poder de voto, fomentem seus grupos políticos e continuem a influenciar negativamente nas decisões do Corinthians. E, o que é pior, possam de uma forma ou outra criar óbices ou obstáculos ao bom andamento da investigação. Alude-se que as eleições são indiretas para o cargo de presidente do Corinthians e de presidente do Conselho de Ética. Pede-se apenas que os investigados, por realizar eventuais malfeitos na administração de entidades esportivas, sejam alijados de continuar participando de órgãos deliberativos com poder decisório, já que contra eles pesam indícios de crimes patrimoniais. Utiliza-se o mecanismo do artigo 3º do CPP, que previu a interpretação extensiva, mas também analógica, para se interpretar o artigo 319, suspensão do exercício da função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais, para cautelarmente e com arrimo do poder geral de cautela do juiz criminal, afastar provisoriamente André Sanches e Duílio Monteiro Alves dos quadros do Conselho Deliberativo e da importante composição do Conselho de Orientação, enquanto a atividade investigatória subsistir. Ou seja, ele está dizendo, quando tiver investigação, está afastado, provisoriamente, cautelarmente. Interessante. Por isso que eu falei, a Vaidbet, lá no caso Vaidbet, se tem a robustez, teria pedido o afastamento do presidente. Exatamente. Augusto Melo à época. No caso, até pedido de prisão processual. Exatamente. Certo? E isso a gente já tinha comentado sobre isso em relação a afastamentos provisórios, enquanto entender que havia robustez. Aqui ele entende considerando absoluta robustez nas gestões do Andrés e do Duílio e do Augusto Melo, que ele considera também, considerando que Augusto Pereira de Melo já foi destituído, conforme nos informou Tomás Júnior, por ocasião da investigação de lavagem de dinheiro, eventualmente, em caso de denúncia, pediremos na cota introdutória, caso haja deferimento, a continuidade da suspensão enquanto perdurar a possível ação penal. Então ele poderia ser afastado, inclusive, se ele tivesse voltado, né? Mas como ele já estava afastado, então, neste caso, não teve o seu efeito. O ordenamento jurídico pátrio permite a imposição de medidas cautelares inominadas. Aí já é uma... Já não condiz, aqui ele está falando só a parte jurídica, porque a parte factual ele já colocou. Então, é isso, gente. Para não se estender muito, aqui agora ele faz só a parte jurídica do tema, né? Que é exatamente essa questão de jurisprudência, entendimento, conflitos e por aí vai. No final das contas, o que você achou da peça do nosso menininho? Eu falei que, até falei lá no grupo, eu falei que o negócio tá bem embasado. Tá bem embasado com prova documental. Não é blog do Paulinho. Não é blog do Paulinho lá. Não é documentos apócrifos. Não é esse caso, não.
É totalmente diferente. Aí tem batom na cueca, sem massagem. Tá muito bem embasado, tem previsão legal. Eu duvido que o juiz não defira esse pedido, porque na preliminar ele foi muito habilidoso. Ele buscou cada documentação, esperou o desespero dos investigados e tá aí, ó. Tá aí. Eu falei antes, afaste. Eu falei, afasta e apure. Não afastou. E ele tá entrando cada vez mais no mérito. Ele chegou na arena. A arena, o que apareceu na arena faz pouco tempo? Rapaz. Já era. Aproveite os últimos tempos de você ficar as patas na administração do Corinthians, que o bagulho vai ficar louco. Aí não dá nada. Ó, a grande dúvida tá aqui, ó. O MP pediu, as organizadas pediram, a torcida pede, é pedir. Não é mandar exigir. Eu quero ver esse caso obrigar o Turma, mas não é nem o caso, nem o MP. O MP solicita a justiça. A justiça tem que entender que tem a fumaça do bom direito. Eu até concordo com você do seu ceticismo, porque eu entendo que o Corinthians tem desembargadores, ex-delegados, entre outras coisas. Mas aí caberia a imprensa. Nós estamos diante de uma imprensa que é a Globo. Por isso que, de certa forma, está saindo tudo na Globo. Porque exatamente. Há uma repercussão maior. Certo? O peso da Globo, o peso da denúncia do Bruno, é isso que é o maior peso. Do Bruno ter feito com excelência, com certeza, passou pelo jurídico, passou por toda a parte de proteção da Globo para soltar uma matéria dessa. Não fez uma matéria dessa assim de qualquer jeito, né? Foi muito bem embasada, explicada. Não adianta ir lá e falar que é falso, que é mentira. Cara, esquece, meu. Não dá certo isso daí, não. Vocês não vão só passar vergonha. Pega, dá a documentação aí e reza. Senta umas velas, qual for sua religião. Que, meu amigo, se for. E o negócio midiático, se fosse uma cedo que nem tava, tá suave. Mas já passou desse estágio. Tá bem mais avançado. Tá mais avançado. Vamos ver.